Olá, no protocolo de hoje nós vamos realizar uma técnica de lobuloplastia sem cortes. Então é muito comum, por conta do uso de acessórios, o peso do acessório, a gente ter um rompimento do lóbulo da orelha. No caso da nossa paciente aqui, a gente tem o corte, a linha, mas a gente não teve o rompimento por completo, ou a separação do tecido. Mas a gente tem sim o rompimento, como dá para ver aqui no vídeo, são 2 pontos de rompimento. E o interessante é que na parte de trás, por conta do uso da tarraxa, a gente tem uma perda de tecido. A gente tem uma pele que se mostra, rompida, por conta da tarraxa amassar, ela ficou com um orifício maior, uma abertura muito maior. E ela não se apresenta no sentido de corte, como o risco da frente, ela fica como se fosse um buraquinho mesmo. Então, a gente tem que trabalhar uma técnica de colagem dessa orelha de uma maneira que eu consiga fazer a colagem da frente e ter o estímulo de colágeno atrás para que haja o preenchimento dessa região sem ficar esse buraquinho atrás, tá? Seria algo indesejável, inestético. Aqui a gente já fez a preparação da pele, nós utilizamos, álcool 70 para limpeza da pele e utilizamos o anestésico da linha Meu Zero Dor, tá? Esse é um anestésico verde, tá? É lidocaína e epinefrina, tá? Então esse é o mesmo usado para micropigmentação de sobrancelhas. Esse é um anestésico para pele aberta, tá? Nós estamos utilizando aqui porque a gente está falando de uma técnica de harmonização e não de rejuvenescimento. Quando eu utilizo técnicas de rejuvenescimento, vocês já sabem no vídeo que eu sempre vou indicar o uso do azul, que é somente lidocaína. Esse que eu estou utilizando aqui, ele vai me dar um bloqueio maior porque ele é para pele aberta. Então a gente já fez a preparação da pele, já deixou na pausa do anestésico e agora nós vamos iniciar o procedimento. Eu acabei de tirar o plástico filme da pele, então o anestésico ainda está agindo e nós vamos começar fazendo a fulguração. É muito importante nesse caso, a gente tem 2 partes rompidas, que o nosso protocolo em si ele não deve sangrar, tá? Pode acontecer? Pode acontecer de sangrar na hora de eu segurar a pele, de eu puxar ou eu alcançar algum vasinho. Então a gente vai fazer tudo para que isso não aconteça, e eu preciso fulgurar todinha a pele, a ponto de não ficar nenhum campo sem fulguração. Então eu vou começar por aqui, pela parte de trás, que apresenta esse rompimento. Tá doendo? Não. Eu combinei aqui com a nossa paciente que se doer, ela vai levantar a mão e a gente pode reaplicar o anestésico, tá? Esse anestésico que a gente está utilizando é um anestésico muito bom. Na realidade, a gente já fez o outro lado, o lado direito da paciente, e a gente fez um vídeo desde a preparação da pele até a finalização. E esse vídeo completo vai estar disponível na área de membros. Esse vídeo, ele vai mostrar só a técnica de fulguração. É um vídeo um pouco mais curto. Então, se você deseja assistir ao vídeo completo, precisa se afiliar a área de membros do canal. Então a gente vai fazendo a fulguração aqui até compreender toda a área. Não pode ficar nenhuma parte interna com pele íntegra. Eu preciso fazer a fulguração porque senão eu não vou ter o estímulo no efeito cola. Pense que a pele aqui, ela já cicatrizou e ela não cola uma na outra, porque a gente tem uma camada de epiderme. Então, quando eu crio essa fulguração aqui na orelha, eu estou afinando essa primeira camada, estou deixando a pele exposta para que ela cole novamente. Então, a gente vai abrindo meio que a orelha, para a gente conseguir enxergar toda essa parte interna, para que a fulguração alcance todos os cantinhos internos. Se eu faço um procedimento e eu não consigo alcançar todas essas camadas, ou não consigo preencher com pontuação toda essa parte interna, eu não vou ter o colamento dessa região. Então eu preciso eliminar essa camada
que é uma camada protetora que já cicatrizou, e é uma camada que não cola uma na outra. Só que quando eu machuco a pele por meio da fulguração, eu tiro essa camada seca e aí a pele volta a colar uma na outra. Note que agora que eu vou fazer a parte da frente, ó, eu vou posicionar o cotonete assim para abrir mais a pele. Ó, eu não consigo enxergar os pontos que eu fulgurei, então é muito importante eu não deixar nenhum pedacinho sem fulgurar. Então aqui eu preciso ir mais profundamente, a ponto de eu olhar do outro lado e conseguir enxergar onde eu fiz a fulguração. A potência do nosso aparelho está no segundo LED laranja e a gente já tem a fulguração. Muito importante na hora de desenvolver um protocolo, você utilizar a potência correta para não ter uma intercorrência. Aqui, agora eu já consigo visualizar os pontos que eu fiz lá atrás, tá? Então, eu vou começar pela parte da frente. E diferente de uma técnica de rejuvenescimento, onde eu preciso direcionar o tecido, que eu sempre vou dizer para vocês, 1 por 1, 1 por 2, aqui não. Aqui os meus pontos eles vão ser colados um no outro. Os pontos precisam ser juntos para que não haja nenhuma pele íntegra. Eu preciso lesionar essa pele, é uma lesão controlada, né, por meio da fulguração, mas eu preciso fazer isso para que a pele responda com efeito cola. Quando eu tenho rompimento da orelha e eu tenho separação, eu vou precisar usar algum tipo de bandagem para manter a orelha fechada. Nesse caso, eu não tive o rompimento por completo, então não é necessário. Mas pensem que na parte de trás, por conta do uso da tarraxa, eu tenho um aprofundamento, eu tenho uma perca de tecido. Então na frente vocês conseguem enxergar a pele fechada, mas na parte de trás, ó, eu tenho exatamente um buraquinho. Ela se apresenta para mim com orifício, porque depois de muitos anos a tarraxa tomou conta desse espaço e a pele cicatrizou nesse formato. Então aqui atrás a gente vai precisar fazer uma técnica de preenchimento para conseguir ter o fechamento dessa região. Simplesmente fazer os pontos, eu vou ter o fechamento da parte da frente, eu vou precisar fazer mais seções na parte de trás para conseguir ter esse fechamento por completo. Então aqui na parte de trás a gente vai fazer uso dos fios de seda para fazer o preenchimento e fechamento dessa região. Aí a pele vai responder de maneira mais significativa com colágeno e a gente vai ter um preenchimento sem ficar essa parte apresentando um rompimento de pele. Posso utilizar o anestésico azul para pele fechada? Pode utilizar o azul, né? Eu utilizo muito o azul em técnicas de rejuvenescimento porque ele é sólido-caína. Mas se eu fosse utilizar o azul nesse protocolo, eu precisaria deixar uma pausa maior antes de começar a fulgurar. Então eu optei em usar o verde, que é para pele aberta, porque eu já consegui abrir a pele diretamente com o jato de plasma. Como que eu fiz a abertura da pele com esse anestésico? Essa parte, essa instrução de como utilizar, está no vídeo da área de membros. Então, reforçando, se você quer ter acesso ao conteúdo por completo, de como realizar essa técnica, de como fazer o preenchimento com os fios de seda nessa região, de como fazer o fechamento da orelha
usando técnicas de bandagem, assista ao vídeo completo na área de membros. Aqui nós só vamos fazer a demonstração de como realizar a técnica de pontuação. Vocês vão observar que a gente não fez a demonstração de como preparar a pele, de como higienizar, de tempo de anestésico, porque o objetivo é só mostrar a técnica de pontuação. Eu vou utilizar aqui alguns cotonetes umedecidos com água. Eu já fiz a fogoração, só que é muito importante eu fazer a remoção dessa casquinha. Lembra que essa casquinha, ela vai agir como um band-aid natural. E eu não quero que esse band-aid natural fique aqui, porque se a casquinha estiver na pele, eu não tenho o efeito cola. Preciso que a pele fique sem essa casquinha, para que ela cole mais facilmente uma parede na outra. Então eu faço a remoção dessa casquinha o máximo que eu conseguir. O meu cotonete está umedecido somente com água filtrada. E agora eu vou fazer novamente a fogoração. Eu chamo de segunda camada de fogoração, porque a primeira camada eu tirei a casquinha, ó, notem. E aí agora eu vou fazer novamente uma segunda camada, porque eu preciso remover ou causar um afinamento dessa pele que não cicatriza mais, que não cola uma na outra. Então eu vou fazer novamente mais fogorações, uma do ladinho da outra, e essas fogorações vão me permitir fazer o afinamento do tecido, e eu vou ter no processo de recuperação do tecido a pele colando uma na outra. Essa ponteira aqui é a ponteira de blefaroplastia, mas eu gosto de utilizar ela porque ela é mais fininha, ela me permite alcançar outros espaços sem eu ter que deixar minha caneta a 90 graus. Então isso ajuda muito na hora de desenvolver os vídeos, para que vocês possam entender como está sendo feita a pontuação. Então a pontuação aqui não é de 5 pontos, é uma pontuação de modo a preencher todo o espaço, tá? A minha pontuação, os pontos ficam colados um no outro, eles não têm espaçamento de 1 por 1 ou de 1 por 2. E eu já fiz aqui a primeira pontuação, fazendo afinamento do tecido, e já estou agora na segunda passagem de pontuação. Novamente, depois que eu terminar, eu vou fazer a remoção dessas casquinhas, porque eu quero deixar a pele sem casquinha nenhuma, para que haja o efeito cola. E nessa parte de trás, ó, notem como é diferente. Na parte da frente eu tenho, ó, o rompimento no formato de risquinho. Faltou aqui, deixa eu acrescentar. Tá doendo? Não? Ó, eu tenho um rompimento aqui no formato de um risquinho. Porém, quando eu viro a orelha, note aqui, ó, que a parte do lóbulo, ela se apresenta, ó, com falta de tecido. Nota que eu tenho um buraquinho exposto. Então, a gente vai precisar trabalhar uma técnica de preenchimento aqui. É nesse momento que eu vou fazer a utilização dos fios de seda nessa região, para poder completar, dar o preenchimento nessa área. Eu vou dar condição para a pele de se recuperar a ponto de ter esse preenchimento total nessa região. Até agora a gente não rompeu nenhum vasinho, nosso procedimento está sequinho. Às vezes na hora de limpar, quando eu vou remover a casquinha, eu acabo percebendo uma pintinha de sangue, e é normal porque eu estou removendo a casquinha. Mas lembre que com o sangue vem os fatores de crescimento
os linfócitos e eu vou ter uma regeneração muito boa. Mas eu não quero sangue nessa região. Então pode acontecer, mas não é algo que eu almejo. Voltei na frente para ter certeza que não ficou nenhum pontinho sem fulgurar. Ó, novamente vou fazer a higienização. E com respeito à pontuação, já foi o suficiente. Note que o cotonete ele quase atravessa pelo tamanho do rompimento de pele. Bom, mesmo na hora de higienizar, a gente não tem a presença de sangue, isso é muito bom. Caso você vá fazer um procedimento e você perceba o sangue, não se desespere, pode acontecer, tá? Não deve, mas pode acontecer. É uma região muito vascularizada. Ó, uma vez que eu tirei todinha a casquinha, eu dou condição da pele de colar uma na outra. Então o objetivo é exatamente esse aqui. Então, na frente, se eu tivesse só o rompimento, só a pontuação aqui já seria o suficiente para eu ter o colamento de pele. Só que, como eu tenho o rompimento da parte de trás, como eu já falei, ó, note que a parte de trás ficou aberta por conta da tarraxa, eu preciso usar algo que cause preenchimento nessa região. Caso eu não disponha desse meio, eu vou ter que fazer mais sessões até ter o fechamento por completo dessa pele. Então, nesse caso, na parte de trás, nós vamos fazer a utilização dos fios de seda, tá? Para preencher essa parte que está mais espaçada. A gente já fez alguns protocolos com a utilização do fio de seda e a gente sabe que ele dá mais preenchimento nessa questão. O objetivo desse vídeo era somente mostrar para vocês como é realizada a pontuação no caso de uma técnica para a orelha que se rasgou, que se rompeu. Quando eu tenho uma orelha onde eu tive o rompimento por completo, então você imagine aqui, né? Aqui a gente tem um rompimento, mas eu tenho a parede mais inferior de baixo ainda selada, né? Eu tenho um corte. Mas quando eu tenho um rompimento por completo aqui e a pele se separa, eu sempre vou precisar fazer a utilização de algum tipo de bandagem aqui para manter a orelha fechada e ter esse colamento, tá? Simplesmente fazer a pontuação e não usar um tipo de bandagem para fechar na parte de baixo, a gente vai ter um protocolo que a gente não tem um sistema de cola perfeito. Então, nesse caso, não é necessário porque eu não tive o rompimento por completo. Mas se você for fazer um atendimento e você tem o rompimento por completo, é necessário criar uma bandagem que funcione como um elástico fechando a pele, mantendo a pele fechada. Tá bom? Espero que gostem do vídeo. Nós vamos seguir aqui agora com a técnica de aplicação do fio de seda, tá? E vamos utilizar também fototerapia, o LED vermelho e a pomada de prata para finalização. Caso você tenha alguma dúvida, assista ao vídeo completo, passo a passo, onde a gente demonstra como fazer a limpeza da pele, preparo, uso do anestésico, técnica da pontuação e finalização. E lá eu mostro na área de membros como fazer a utilização dos fios de seda para fazer o preenchimento nessa região.